Olá pessoal, eu sou Ricardo Almeida, um dos cirurgiões da Clínica Vitálica, e hoje nós vamos abordar um tema que, apesar de ser muito pouco comentado, é uma situação extremamente comum, que é a hemorroida, a doença hemorroidária. E o que são as hemorroidas? As hemorroidas, elas são vasos sanguíneos dilatados na região do ânus, canal anal e parte mais final do reto, que eventualmente provocam bastante incômodo ao paciente, com sintomas como coceira, sangramento e dor na região, muitas vezes relacionada com as evacuações. Muitas vezes é possível fazer o manejo clínico dessa doença com a utilização de medicações específicas, pomadas, alterações dos hábitos alimentares e de vida, e que vão fazer com que o paciente tenha uma melhora significativa dos sintomas e da sua qualidade de vida. Mas, em algumas situações, o tratamento clínico, o tratamento não operatório, ele falha, e a depender dos sintomas do paciente, a depender do grau que esteja essa questão da hemorroida, o tratamento operatório, a cirurgia, ela tem um resultado bastante satisfatório, um resultado bastante efetivo no tratamento dessa doença. Bom, e a hemorroida, ela pode ser classificada como uma hemorroida externa ou uma hemorroida interna. A hemorroida externa é aquela que é visível na região do canal anal, né? Ela geralmente é recoberta pela pele do canal anal, e muitos pacientes têm sintomas, às vezes, exuberantes, sintomas muito significativos, como sangramento, coceira, dor no local, e que podem comprometer bastante a qualidade de vida do paciente, às vezes relacionado com a posição, relacionado com a alimentação, com alguma atividade física, com algum tipo de movimentação, pode incomodar mais ou menos cada paciente. E a hemorroida interna é aquela que se localiza para dentro do canal anal, né, na região mais final do reto. Muitas vezes os pacientes não sentem dor por conta dessa doença, né? Mas eventualmente pode estar relacionada com sangramentos também, principalmente relacionados nas evacuações, presença de sensação de evacuação incompleta, ou seja, o paciente evacuou, mas parece que ele não evacuou tudo que precisava. Então são situações em que também podem interferir na qualidade de vida e na saúde do paciente. E a hemorroida interna, ela pode ser classificada em 4 graus, de 1 a 4, sendo que no primeiro grau, na hemorroida grau 1, o mamilo hemorroidário, como é chamado, ele fica o tempo inteiro para dentro do canal anal, mesmo com o esforço evacuatório ou com algum esforço físico que o paciente faça. Esse mamilo hemorroidário, ele fica para dentro da região do canal anal. Na hemorroida interna grau 2, esse mamilo ele é exteriorizado pelo canal anal, principalmente nos esforços evacuatórios ou outros tipos de esforço físico, mas ao término desse esforço, esse mamilo ele reduz, ele volta para dentro do canal do ânus, aliviando assim os eventuais sintomas. Na hemorroida grau 3, o mamilo hemorroidário, a hemorroida, ela também é exteriorizada pelo canal anal, mas ela não volta espontaneamente. O paciente precisa realizar manobras para poder fazer com que essa hemorroida ela volte para dentro do canal anal, assim aliviando os sintomas. E na hemorroida grau 4, que é a situação mais grave, o mamilo hemorroidário ele fica constantemente, o tempo inteiro, exposto através do canal anal. E nos pacientes que têm muitos sintomas relacionados à doença hemorroidária, seja ela interna ou externa, muitas vezes são indicados, são encaminhados para a realização do procedimento cirúrgico, principalmente naqueles pacientes que têm graus mais avançados da doença hemorroidária, que têm mais sintomas, que têm mais complicações dessa doença que podem acontecer,
e então são levados ao tratamento operatório. E o tratamento da hemorroida, ela visa principalmente o alívio dos sintomas e o tratamento das complicações dessa doença, né? Então existem algumas técnicas disponíveis para a realização do procedimento, para a escolha, né, do procedimento a ser utilizado, e que vai depender de paciente para paciente, de grau para grau, né, da hemorroida. E geralmente, como eu falei, o procedimento é indicado para os pacientes que têm quadros mais avançados, sintomas mais exuberantes da doença. Uma das técnicas mais utilizadas é a técnica da hemorroidectomia, uma técnica que é utilizada há décadas, em que é feita uma incisão, um corte na região do ânus e do canal anal, e que é feita a retirada, né, desse mamilo hemorroidário, dessa veia dilatada hemorroidária que causa o sintoma ao paciente. É uma cirurgia que tem um resultado muito bom e é indicada principalmente naqueles pacientes que têm as hemorroidas grau 3 e 4. Existe uma outra técnica de desarterialização, né, em que é indicada para pacientes principalmente com hemorroidas grau 2, 3 e 4, em que o mamilo hemorroidário em si ele não é retirado, mas ele é costurado, né, essa artéria, esse vaso sanguíneo que irriga, que alimenta esse mamilo hemorroidário, ele é bloqueado através de suturas, né, e que termina havendo comprometimento da circulação, né, sanguínea desse mamilo hemorroidário, e ele tende a desinchar, ele tende a secar, ele tende a diminuir e se resolver, assim aliviando também os sintomas do paciente. Existe uma técnica utilizada com grampeador, um grampeador metálico específico, com uma técnica já muito bem estabelecida, que é a técnica do PPH, né, que geralmente ela é indicada para pacientes que têm vários mamilos hemorroidários, pacientes que precisam de um tratamento mais complexo, um pouco da região das hemorroidas, e é indicada para os pacientes que têm doença hemorroidária, principalmente grau 2, 3 e 4. É possível também fazer uma laqueadura, uma ligadura elástica desse mamilo hemorroidário, tá? Em que é feita a colocação de uma bandagem elástica no mamilo hemorroidário. Essa bandagem ela vai levar a um comprometimento do vaso sanguíneo que alimenta esse mamilo hemorroidário e assim provocando a diminuição, a fibrose, a cicatrização desse mamilo hemorroidário, diminuindo assim os sintomas do paciente. É possível também fazer um tratamento de escleroterapia. Escleroterapia consiste na injeção de substâncias que vão provocar uma esclerose, vão provocar um definhamento desse mamilo hemorroidário com comprometimento dos vasos sanguíneos, do vaso sanguíneo doente, e com isso fazendo com que essa hemorroida ela seque, que ela fibrose, que ela diminua, assim aliviando os sintomas do paciente. É indicada principalmente para os pacientes que têm doença hemorroidária grau 1 e 2. Existem outras alternativas também para o tratamento das hemorroidas, principalmente quando elas estão causando sangramento. Uma delas é a coagulação com infravermelho, né? Ela é utilizada principalmente nas hemorroidas grau 1 e grau 2, ou seja, hemorroidas internas, grau 1 e grau 2, em que essa coagulação com infravermelho ela vai provocar uma cicatriz na região do mamilo hemorroidário doente, e com isso levando a uma diminuição, um comprometimento da irrigação sanguínea, e com isso a diminuição e a cicatrização. Então a coagulação infravermelha ela vai provocar uma cicatriz no local do mamilo hemorroidário doente, com isso diminuindo a circulação sanguínea e provocando a fibrose e a diminuição e a remissão dos sintomas do paciente.
Geralmente os tratamentos operatórios, eles são realizados no paciente em ambiente hospitalar, no paciente geralmente sob sedação e raquianestesia, que é aquela anestesia que é feita nas costas do paciente, em que é anestesiado da cintura para baixo. O tempo de internação desse paciente é de em torno de 24 horas. Alguns procedimentos o paciente poderá ter alta mais precocemente até, a depender da sua recuperação pós-anestésica. Devido à localização, o pós-operatório de uma cirurgia de hemorroida, ele geralmente é um pouco mais difícil, é um pouco mais delicado, né? Isso porque em algum momento o paciente vai precisar evacuar após a cirurgia e essa evacuação ela pode ser bastante incômoda, né? Principalmente naqueles pacientes que precisaram fazer uma cirurgia um pouco mais extensa. Geralmente pode ocorrer dor, pode ocorrer sangramento na primeira evacuação e que tem uma tendência, com o passar dos dias, com o passar das semanas, de uma cicatrização e de um alívio dos sintomas, principalmente com um bom cuidado local, a utilização de medicações específicas que o médico prescreve ao paciente para controle da dor, para melhorar o ritmo intestinal, para aliviar os sintomas locais, como utilização de pomadas, e com isso, com o passar dos dias, esse desconforto ele tende a diminuir e o paciente tende a ter uma evolução mais favorável, né, com a resolução do seu problema. E esse processo de cicatrização, ele é demorado? Bom, isso varia muito de acordo com a técnica utilizada, de acordo com a extensão da cirurgia e também está relacionado muito com o ritmo intestinal do paciente, né? Quanto mais obstipado, quanto mais preso for o intestino do paciente, mais dificuldade ele vai ter para evacuar e eventualmente isso pode provocar machucados na região do local da cirurgia, fazendo com que a recuperação termine sendo um pouco mais demorada, um pouco mais arrastada. Geralmente o processo de cicatrização praticamente completo aí dura em torno de 60 até 90 dias do pós-operatório. E para evacuar após a cirurgia, como é que o paciente deve fazer? Bom, primeiramente ele precisa estar com o ritmo intestinal o mais regularizado possível, com a utilização de fibras, com a suplementação de água, com às vezes a utilização de alguns medicamentos que estimulam o ritmo intestinal, eventualmente o uso de alguns laxativos específicos, utilização também de banho de assento, de pomadas específicas, visando diminuir o desconforto no local. Então o paciente ele precisa primeiramente estar com esse ritmo intestinal bem estabelecido, não pode estar ressecado, isso é importantíssimo porque eventualmente o ressecamento pode provocar uma dificuldade ainda maior para o paciente evacuar, um esforço evacuatório maior e com isso um maior trauma no local, um maior traumatismo no local com mais desconforto. Então precisa estar com ritmo intestinal regularizado, precisa estar num ambiente familiar, num ambiente familiarizado, precisa estar com os pés bem apoiados, né, para ter a angulação correta da parte final do reto e do canal anal, para favorecer a questão do esforço evacuatório. O esforço evacuatório ele não deve ser intenso. Quanto mais esforço o paciente fizer, mais dolorido vai ser. Existe uma chance maior de sangramento e termina tendo uma recuperação mais demorada. Também não é recomendado que o paciente fique sentado no vaso sanitário durante vários minutos, às vezes horas, esperando o desejo evacuatório, né? Então a recomendação é que o paciente sente no vaso sanitário no momento em que ele tenha a sensação, né, a sensação do desejo evacuatório.